Oi gente, tudo bem? Eu sou o Raul Nunes e tá começando mais um episódio do Preto Positivo, um podcast original Spotify. E eu sou Emer Conatos. O podcast Preto Positivo faz parte do programa Sound Up Spotify Brasil 2020 e 2021. Sejam bem-vindos de volta. Como a gente já tinha comentado no episódio anterior, né, Raul? Existem diversas formas de contrair ou transmitir o vírus do HIV, não somente através da penetração sexual. Em geral, se divide em transmissão vertical e transmissão horizontal. E no episódio de hoje, a gente vai aprofundar o que é a transmissão vertical. Esse tipo de transmissão acontece quando os pais, seja uma mulher cisgênera ou um homem trans, passam o vírus do HIV para a criança. Isso pode ocorrer na gestação, durante o trabalho de parto ou até mesmo na amamentação. Durante o trabalho de parto, o bebê pode ter contato com secreções vaginais ou com o sangue dos pais. Mas a transmissão vertical também pode ocorrer através da amamentação, quando o vírus é transmitido através do leite. Em questão de números, galera, 35% da transmissão vertical ocorre durante a gestação, 65% acontece no periparto e entre 2 a 7% ocorrem durante a amamentação. Para evitar que essa transmissão ocorra, alguns cuidados precisam ser tomados durante todo o processo de gestação. Primeiro é feito o uso dos remédios antirretrovirais, a partir da 14ª semana de gestação. Depois temos a aplicação do AZT, um medicamento antiviral, durante o trabalho de parto. E quando a pessoa gestante está com a carga viral muito alta, é indicado o parto cesáreo. Também se faz o uso do AZT no recém-nascido, caso ele tenha sido exposto ao vírus, além de não poder ser amamentado pelos pais até os 6 meses de idade. Como vocês puderam ouvir, com um pouquinho que já falamos aqui, dá para perceber que é um processo longo e cuidadoso para evitar a transmissão vertical. E no episódio de hoje, nós vamos conversar com algumas convidadas para dar uma visão mais ampla sobre o tema. A Lili Nascimento é uma jovem que nasceu com HIV e hoje informa outras pessoas sobre o assunto. A Priscila é uma mãe que vive com HIV. E por último, a Nábila, que vai explicar como é o passo a passo da prevenção da transmissão vertical. A nossa primeira entrevistada de hoje é a Lili Nascimento. Oi Lili, tudo bom? Tudo bom? Prazer te receber aqui. Queria que você contasse para os nossos ouvintes quem é você. Sou Lili Nascimento, tenho 32 anos, eu sou terapeuta, estudante de psicologia. E recentemente finalizei uma pesquisa sobre infâncias vivendo com HIV/AIDS no Brasil. E sou cofundadora de um coletivo chamado Louca de Afavirens, que a gente atua na intersecção entre arte e promoção de saúde. E também muitas outras coisas, pisciana, leita paulista. Lili, quando você soube que você nasceu com HIV? Porque eu imagino que não seja uma informação simples, né, de digerir quando você é criança. Então, quem te contou, como contou? Eu tive muita sorte, né, da minha família, mas principalmente a minha mãe, sempre nomear o que eu tinha, né? Isso não é de praxe, né? Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade de fazer a revelação diagnóstico como um todo, né? Todas as pessoas vivendo com HIV, mas principalmente com crianças. E a minha mãe sempre teve esse cuidado, né? De explicar por que eu tomava remédio, por que eu tinha uma rotina médica, por que eu era privada de algumas outras coisas que outras crianças faziam. Isso auxiliou com que eu fosse naturalizando a minha vivência com HIV, né? Porque como eu nasci com HIV e ela fez esse processo desde sempre, é algo que não tem uma marcação, né? A partir daqui eu sento com a minha mãe e tenho essa conversa, né? As coisas foram acontecendo e eu fui entendendo isso de uma maneira muito natural, como parte da minha vivência mesmo, né? Parte do meu corpo, da minha história. Isso me ajudou muito na minha relação com o tratamento, né? E também a forma como eu fui lidando com as pessoas de fora, né? Com a escola, com os estigmas que iam aparecendo. Essa opção da minha mãe de sempre nomear acabou me fortalecendo muito para as coisas que vieram depois. E eu queria saber como foi esse processo de aceitação e se você teve alguma ajuda de algum profissional da área da saúde nesse processo e como foi isso. Até hoje, o manejo do HIV em crianças ele é bem falho, né? Tanto porque não existe
pesquisas o suficiente para pensar a forma como a gente acolhe e entende essas crianças, quanto pelos atravessamentos morais mesmo da AIDS e do que a gente, enquanto sociedade, foi entendendo por ser criança, né? E eu nasci na década de 90, no momento em que a epidemia ainda era muito latente, muito agressiva. Então, por parte da equipe médica, acho que as orientações que tiveram eram muito mais em torno do remédio, né? Como tomar remédio, como ministrar os efeitos colaterais, prevenção, mas não tinha uma orientação quanto à autoestima, né? A relação com o próprio diagnóstico. Isso foi eu e minha mãe entendendo ali no nosso dia a dia, né? Foi muito empírico, assim. Se hoje a gente, né, ainda é muito nebuloso discutir HIV/AIDS, nos anos 90 era ainda mais tenso, né? Porque não se tinha muitas informações científicas mesmo, né? Então, uma das preocupações que se tinha na época era em relação à menstruação, né? A menarca. Quando descesse a menstruação, como que ia ser essa produção de hormônios junto com os antirretrovirais, que hoje a gente já tem alguns estudos sobre isso, né? Na época não se tinha, então a minha mãe tinha muito medo desse momento. E aí já é uma questão, né, para nós mulheres cis, esse lugar da menstruação e do crescer e do virar mulher e todos os tabus machistas, né, da nossa cultura. E aí, somado ao HIV, isso foi um momento muito conturbado, assim, né, da minha adolescência. Abrir a sua sorologia, como que foi de ter a sorologia aberta desde pequena? Como que foi essa questão? Foi uma coisa que sua mãe conversou junto com você? Uma coisa que você quis? A minha mãe é adotiva, né? Eu fui adotada bebezinha. Meus pais, quando adoeceram, foi um grande acontecimento no bairro, né? Assim, a AIDS estava nas manchetes, né? Era uma epidemia muito falada na época. Foi a primeira vez que o meu bairro teve notícia de um casal hétero com diagnóstico de HIV. Então isso foi muito noticiado, né? Tanto pela mídia da época, né? Os jornais do bairro e tal, quanto pelas fofocas mesmo, né? Os vizinhos comentando e criando teorias sobre isso. E eu sempre morei no mesmo lugar, né? Eu saí desse bairro já quando eu estava na faculdade. Então, fui crescendo com essas histórias que estavam ali permeando, né? E eu sou muito grata, assim. Acho que a minha mãe naquela época foi muito sábia, assim, de me dar o máximo de informações possíveis, que ela tinha condições na época, que a gente tinha acesso na época, para conseguir saber separar, né? O que era fofoca, o que era moralismo e do que era a minha história, assim. Então, não foi uma opção ter a sorologia aberta, mas eu acho que também não foi um problema. Isso me ajudou também depois quando eu entro no movimento social, né? Porque aí eu já entro com um outro posicionamento, assim, sobre o que é falar que vive com HIV, né? E eu tenho essa postura até hoje, assim, de contar sobre viver com HIV de uma forma muito tranquila. E naturalizada, né, também. É uma perspectiva bem diferente, né? Que geralmente a sorologia é fechada, né? E aí quando a criança cresce, né, que ela toma essa decisão. Mas seu processo foi bem diferente e que bom isso, né? De alguma forma, né? Mesmo com todo o preconceito social, né? Você consegue entender que não tem nada de errado com você, né? Nenhuma normalidade. Em 2018, fizeram uma pesquisa aqui no Instituto Emílio Ribas, né? Instituto de Infectologia Emílio Ribas, com os adolescentes que fazem acompanhamento de HIV lá, adolescentes de transmissão vertical. E aí, o dado que se tem dessa pesquisa, que é uma das poucas, né, que acompanha a revelação de diagnóstico, é que não se fala sobre isso na infância, né? Não há essa conversa com a criança, e aí são diversos fatores, né? Porque a criança não vai entender, o profissional de saúde não sabe explicar, os cuidadores não têm preparo, enfim, são várias as respostas sobre o porquê não falar disso com as crianças. E essa revelação diagnóstica se dá na adolescência e muito atrelado à possibilidade do início da vida sexual.
Então não há uma revelação do diagnóstico do tipo, você tem o direito de saber qual é a sua condição de saúde, né? Mas é muito ligado à preocupação com a prevenção. Então agora a gente vai contar que você tem HIV, porque agora existe um perigo de você infectar alguém. E aí o impacto disso na autoestima e na forma como a gente se relaciona com a adesão ao tratamento é muito, muito forte. Essa pesquisa mostra que uma porcentagem super alta dos adolescentes, assim, 80 e tantos % abandonam o tratamento logo após a revelação do diagnóstico, né? E quando a gente destrincha os dados de óbito por AIDS, a transmissão vertical ocupa quase 12% dos óbitos, né? E aí eu faço uma relação muito direta com essa dificuldade que a gente tem de se falar desde a infância sobre HIV, que, né, tá atrelada a muitas outras violências estruturais da nossa sociedade. Porque pela forma como você falou, dá pra perceber que, na verdade, era uma preocupação mais com o outro do que com você, Sim, né? Do que com a própria exato. pessoa. E se tratando dos seus pais biológicos, você conhece o histórico da sua transmissão? Como é que foi? Se foi durante a amamentação? Se foi durante o parto? Você conhece esse histórico? É anos 90, né? Então, assim, pode ter sido em qualquer momento, porque a gente ainda não tinha o protocolo de prevenção à transmissão vertical, que ele é só depois, lá para 94, 95, começa a ser construído, mas só em 98 que ele entra como política pública. Então, naquele momento, não se existia testagem de HIV durante o pré-natal. O próprio pré-natal era muito fragilizado, não tinha uma cobertura significativa. O parto também tinha diversas questões, né, da esterilização dos aparelhos e tal. Então pode ter sido em qualquer momento. O que se tem de dado é que o meu pai recebe o diagnóstico primeiro. Ele já vinha de um processo de adoecimento muito longo, assim, 2, 3 anos, tratando uma pneumonia que não curava. E aí recebe o diagnóstico de HIV e entre receber o diagnóstico e falecer muito rápido, assim, com 2, 3 meses ele morre. E nesse momento que ele recebe o diagnóstico para HIV, a equipe médica pede o exame para mim, né, para minha mãe e para o meu irmão. E o meu irmão dá negativo e eu e minha mãe dá positivo. Então, provavelmente, essa infecção se deu ali na minha gestação, né? Porque como o meu irmão deu negativo, foi algum momento ali, quando eu chego. Você é mais nova? Eu sou mais nova. A minha mãe ficou em tratamento ainda uns 3 anos, até falecer. E aí eu sou adotada pelos meus tios, né? Que já estavam fazendo esse processo de cuidar dos meus pais, de mim e do meu irmão. Então, fico com a minha tia, que é a minha mãe adotiva hoje. Em relação a… Você comentou já um pouquinho, né, de ter a sua sorologia aberta desde pequena, da questão do bairro, né, que as pessoas sabiam, na escola também. Mas como que era essa questão do estigma na sua infância, por exemplo, na escola, nos lugares que você frequentava? Essa sempre é a pergunta mais triste de todas as entrevistas. Ai, desculpa. Não, assim, é que é muito angustiante pensar que não mudou quase nada, né? A gente está falando da década de 90 para agora, 2022, mas assim, são situações muito semelhantes às que eu vivia na escola, das que eu vivia na faculdade, assim, sabe? Da forma como as pessoas ainda entendem a vivência com HIV/AIDS. Não se tinha clareza sobre as formas de transmissão, então ficava muito numa preocupação se eu poderia usar os mesmos talheres da merenda, né? Essas coisas que a gente fala, nossa, que absurdo, mas que hoje ainda, né, volta e meia tem sempre esse lugar de como pega, né, como transmite, não sei o quê. Mas tem uma situação que foi bem emblemática na minha trajetória, que eu quase não frequentava escola, né? Acho importante comentar isso. Assim, minha mãe, ela tinha muito
receio de eu adoecer. Ela estava muito traumatizada pelo processo de adoecimento dos meus pais, então ela foi uma mãe super protetiva. Eu ia para a escola bem esporadicamente, assim, quando estava em condições muito perfeitas, né? Não tá frio, não tá chovendo, não tá calor demais, eu ia pra escola. Isso gerava todo um borbulhinho entre as crianças, né? Por que ela pode faltar, por que ela falta tanto e tal. E num dado momento, num dos meus momentos meio quase de rebeldia, eu fui fazer educação física. E aí caí e ralei o joelho. Uma situação muito comum nas educação física. E isso parou a escola inteira. O professor fica sentado, a gente vai chamar o diretor, liga pra ambulância, liga pra mãe, todo mundo assim, não encosta nela e tal. A gente morava do lado da escola, minha mãe chegou muito nervosa, né, na escola. E aí ela olha pra mim e fala assim, nunca mais você se permita se colocar nesse lugar de violência, porque você sabe o que você tem e você sabe como que transmite. E não é um joelho ralado. Acho que foi a primeira lição, assim, de ativismo que eu tive na vida, né? Foi essa atitude da minha mãe. E embora tenha sido uma situação muito violenta, assim, né, quase traumática, a gente teve agora em 2017 um episódio muito parecido na Malhação, na Globo, que era uma cena de educação física, a pessoa vivendo com HIV vai, machuca a testa, bate a testa com o outro, e aí, nossa, toda uma comoção, assim, né? Será que vai transmitir e tal? Então, por isso que eu sempre fico muito incomodada de discutir estigma, porque a gente avançou muito no manejo técnico, a gente avançou muito na medicação, do ponto de vista científico mesmo, mas a gente ainda está parado em 1980, quando a questão é o social. A gente ainda tem as mesmas situações que eu vivia em 90. Uma coisa que a gente questiona muito hoje em dia é sobre medicamentos, né? E quando você era criança, você tinha que tomar muitos medicamentos. Como foi o seu tratamento na infância? Como foi o processo também de mudança também, né? Porque hoje a Cris toma outros medicamentos do que aquele na infância. Então, acho que só pra gente poder entender como foi essa troca, como foi, se o organismo se reagiu a isso. A mudança mais significativa em relação ao tratamento é que a gente tinha um soro, né, chamado Gama. Eu não vou saber o nome completo dele, mas a sigla é Gama, que a gente tomava uma vez por mês. Era muito tenso, assim, que tinha efeitos colaterais muito fortes. Efeitos colaterais parecidos com da quimioterapia, assim, enjoo, fraqueza, dificuldade de comer, um soro que demorava horas, a gente ficava horas tomando. E hoje em dia isso não precisa mais, assim, né? Foi um dos medicamentos que foi eliminado aí nos avanços. Tem pouquíssimos novos remédios para criança, né? E se compara com o tratamento de adulto, que a gente tem assim quase 30 remédios disponíveis no SUS, que podem ser combinados entre eles para construir uma terapia singular, né, que faça sentido para a vida de cada um, embora essa informação não seja divulgada, mas é uma possibilidade. Para a criança, não. Para a criança, a gente tem 6 remédios, se não me engano, mas só 3 é protocolo. E ainda são muito tóxicos, né? Ainda tem um efeito colateral forte. Existe uma pressão mundial do movimento social de AIDS para que a gente tenha mais investimento em pesquisa para conseguir ter mais possibilidades de medicamentos pediátricos. Isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema mundial. A gente não tem remédio para crianças. A gente continua usando os mesmos dos anos 90. E hoje você tem toda uma pesquisa, né? Um trabalho onde você levanta, né, esses dados sobre HIV e AIDS na infância, né? Você quer falar um pouquinho mais disso pra gente? Eu iniciei em 2018, né? Uma pesquisa que era sobre PrEP, na verdade. Acompanhar a implementação da PrEP no Rio Grande do Norte.
E a partir dessa pesquisa, eu comecei a me questionar como estava essa política pública para adolescentes. Aqui em São Paulo a gente já tem PrEP para adolescentes. No Rio e em Minas meio que está começando. No Rio Grande do Norte está só em discussão ainda, né? E aí comecei a me questionar, assim, existe toda uma discussão e uma preocupação do Estado para garantir uma política de adesão à PrEP desses adolescentes, mas que não se tem o mesmo esforço para pensar a adesão ao tratamento de adolescentes que já nasceram com HIV/AIDS. E a partir desse questionamento, eu migro da minha pesquisa, que era só para acompanhar a PrEP, para pensar a adesão ao tratamento de crianças e adolescentes vivendo com HIV/AIDS. Não consegui muitos dados, a gente tem uma literatura bem incipiente nesse sentido. As pesquisas ficam mais em torno dos efeitos colaterais, né, das questões mais biomédicas, mas não se discute quase nada, né, de crianças vivendo com HIV/AIDS. E aí a conclusão que eu e meu orientador fomos tendo ao longo dessa pesquisa é de que não há interesse mesmo, assim, sabe, em cuidar das crianças vivendo com HIV/AIDS. Se há um interesse muito intenso na prevenção, tanto que a gente tem um protocolo de prevenção à transmissão vertical, existe todo um cuidado de pensar o pré-natal, de ampliar a oferta de testagem durante o pré-natal, de fazer a administração de emergência na hora do parto, quando precisa. Mas aí depois que nasce, né, se nasce com HIV, não existe mais nada, não existe nenhuma política pública para essa criança. E aí o que vai amparar ela são as políticas de crianças com deficiência, mas não é a mesma coisa, né? Não são as mesmas necessidades, as mesmas reivindicações. A gente não tem uma discussão sobre como essas crianças são inseridas no espaço escolar, que não é do mesmo lugar que a inclusão da deficiência, né? Uma outra discussão precisa se ter. Enfim, é tudo muito, muito fragilizado, né? E por ser, assim, por não ter nada ainda, a gente não conseguiu fechar a pesquisa de uma maneira satisfatória. As primeiras informações que eu tive sobre HIV de uma forma naturalizada e partindo das pessoas que vivem com HIV, e que isso foi muito importante para mim, que na verdade eu ainda era uma pessoa negativa nessa época, foi justamente do grupo, né, da coletiva Louca de Favirens. Foi onde eu consegui as melhores informações sobre HIV, e isso me ajudou no meu processo também, quando eu peguei o meu diagnóstico. E você é cofundadora, né, dessa coletiva. Como é que foi tudo isso? Eu, Caroline e Yara, nós éramos da rede estadual de jovens vivendo com HIV/AIDS. A Carolina Yara, que é vereadora? Que é vereadora hoje. Na época, estava no movimento social de AIDS. A gente estava numa organização de um curso que era sobre controle social no SUS, pensando as políticas de HIV/AIDS, com diversos parceiros, né? O GIV, o NAIDS, uma galerona com a gente. E aí, durante o curso, a gente se envolveu com a turma do Fundão. Todas as aulas a gente dava pitaco, né? Todas as aulas a gente achava que estava faltando muita coisa, né? Faltava se discutir o processo de vulnerabilização, né? De pensar essas políticas com recortes de raça, gênero, né? A gente estava no auge do programa de Jovens Lideranças, né? Que era uma parceria do UNAIDS com o Ministério da Saúde. E um sotaque, assim, muito… A AIDS está resolvida, né? É só um remédio e tá tudo certo. E aquilo deixava a gente, assim, muito irritados, né? Porque eu sempre costumo falar que é uma linha muito tênue, assim, entre não cair no terrorismo, né? Do você tem AIDS, você vai morrer. Mas também não achar que, né, tranquilo ter HIV, porque não é. E aí a gente ficou nessa, assim, eram 4 dias de curso.
E estávamos hospedados no mesmo lugar que estava rolando as aulas. Então era o dia de aula e a noite de desabafo, assim, né? E aí, quando terminou o curso, a gente muito nessa, assim, muito eufóricas. Daí a Pice, que era uma das pessoas que estavam no curso, falou assim, a gente devia montar um grupo de estudo. Foi a Pice que eu conheci, foi a Pice que me apresentou o trabalho de vocês. A gente devia montar um grupo de estudo, porque daí a gente consegue se instrumentalizar e debater, né, essas questões que a gente acha que tá errado, né? Como morávamos todo mundo meio perto, né, a gente, beleza, vamos todo sábado, a gente se reúne para discutir um texto, alguma coisa e tal. Organizamos uma página no Facebook para compartilhar o que estávamos discutindo nesse grupo. Então, a princípio, a gente não tinha a pretensão de se entender enquanto um coletivo, de se organizar enquanto um coletivo. Só que, para nossa surpresa ou não, assim, a galera se identificou muito, né? Então, rapidamente a página teve muitas visualizações, né? A galera procurando a gente. E daí a gente começou a se organizar mesmo, né? A organizar a nossa reivindicação, se entender enquanto parte do movimento social de AIDS. E aí foram chegando outras pessoas também para o coletivo. E lá para 2017, a Rayura e a Leide começou uma série de performances discutindo esse lugar, assim, né, dos silêncios que se tem nas narrativas de AIDS. E acho que foi ali que a gente falou, não, então agora a gente é um coletivo, né? Então passamos a nos organizar em torno disso. E aí a arte, principalmente a performance, tem sido a nossa linha de atuação, né? De levar essas questões que a gente entende que precisam ser ditas e que precisa sair das bolhas, precisa chegar em quem precisa mesmo, né? Nos nossos, na periferia, em quem tá aí sendo vitimizado por esse projeto de genocídio. Lili, a gente só agradece a sua presença hoje. E deixe suas redes sociais para quem quiser te seguir, acompanhar o seu trabalho, o trabalho do coletivo também. E muito, muito obrigado mesmo. Foi uma honra receber você aqui. Eu que agradeço. É muito bom conhecer galera preta, né, que tá discutindo HIV/AIDS. Acho que a nossa presença nesses espaços tem constrangido a branquitude que constrói políticas públicas. Então, muito dos avanços técnicos que a gente comemora é por conta da nossa presença, né? Seja no movimento social, seja na academia, né? Então, eu sempre fico muito feliz com esses convites. Acompanhem a Louca de Faverense. É @louca de Faverense. E é Louca com K e Efavirense igual o remédio. E aí, quando chegar no final, Virens é NZ, né? Isso. E as suas redes pessoais, quer deixar também? Minha rede é tão difícil. É Pisciane com P mudo. É isso aí. Obrigado demais. Adorei essa conversa. Você tá aqui com a gente hoje. Finalmente rolou. E vai rolar mais. Bom, até aqui a gente aprendeu muita coisa. Mas o que será que o próprio HIV tem a dizer sobre esse assunto? É com você, HIV. Vamos lá. A gente já sabe que o diagnóstico da minha infecção naquela época era quase um decreto de morte. Eu peguei todo mundo de surpresa. Então, ainda não existia tratamento. Muito menos para impedir que gestantes me transmitissem para os seus bebês. Até 1999, mais de 13 milhões de crianças e adolescentes com menos de 15 anos tinham perdido seus pais em decorrência da AIDS. A partir de 1994, foi desenvolvido um padrão no atendimento de gestantes com HIV, para que fosse evitada a minha transmissão. Aconselhamento pré-natal, testagens e outros procedimentos de prevenção. O Brasil se tornou um dos primeiros países do mundo a ter um tratamento durante a gestação. O tratamento
consistia no uso do AZT pelas pessoas gestantes ao longo de toda a gravidez, no parto e pelo recém-nascido até as 6 primeiras semanas de vida. Mas ainda assim, muita gente não recebia o tratamento adequado. Essa implementação seguiu e, a partir do final dos anos 90, a taxa de transmissão vertical final diminuiu. Outro problema gerado pela transmissão vertical eram as crianças que se tornavam órfãs por causa da morte de seus pais em decorrência da AIDS. E por isso surgiram diversas instituições públicas que acolhiam essas crianças em situação de vulnerabilidade. As primeiras casas de apoio surgiram nos anos 80 e eram especificamente voltadas para pessoas que não tinham apoio de suas famílias. Mas como vocês já sabem, eu não escolho classe, raça, gênero ou sexualidade. E fui querendo conhecer todo mundo. Logo, o número de mulheres infectadas por mim cresceu muito e, com isso, cresceu também a orfandade. Com o aumento de órfãos pelo país, mais casas de apoio começaram a surgir. Aqui no Brasil, a gente pode citar a Casa Vida e o Centro de Convivência Infantil Filhos de Oxum. As crianças ficavam profundamente abaladas com a partida de seus pais. E essas casas foram fundamentais para servir de apoio físico, emocional e psicológico. É muito importante ressaltar que até os anos 2000, os medicamentos para gestantes e bebês ainda tinham muitos efeitos colaterais. Eram muitas pílulas por dia e, em razão disso, as pessoas tinham muitos enjoos, náuseas e isso acabava afastando muita gente do tratamento. A Priscila é mãe, vive com HIV e agora a gente vai conversar com ela. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Priscila Obassi, tenho 38 anos, sou aquariana, sou candomblessista, filha de Obá e Xangô, sou mãe do Melik Rudá e do Bacário Mairê. Sou artista, não me vejo existindo, né, sem ser a partir da arte. Então eu sou atriz, dançarina, poeta. Sou educadora, para mim é muito importante compartilhar esses aprendizados e aprendo muito também enquanto dou aula, né? Então eu dou aula de teatro. E a partir do momento que eu me tornei mãe, eu também ingressei aí nesse mundo da maternagem. E sou professora da dança materna, estou desenvolvendo uma metodologia que é o Kisanzi, consciência corporal para mães e bebês, e o Xirezinho também, que é pensando essa relação de mães e bebês a partir do candomblé enquanto pedagogia e fundamento. Então hoje essas são as minhas potências aí no mundo, né? Toco também alguns instrumentos de percussão, sou do Mojá, faço parte de um projeto lindo que chama Noite dos Tambores. Tô aí existindo, resistindo. Nossa, já deu pra perceber Gente. agora, né? O quanto essa mulher é maravilhosa, A meu Deus. potência, né, que a gente trouxe aqui hoje. Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. Vai ser muito importante essa conversa. Eu que agradeço. Quando você descobriu que estava vivendo com HIV? Eu descobri na minha segunda gestação, né? Isso tem 4 anos, foi em 2017. Na primeira consulta do pré-natal. Então não tinha noção, assim, né? Não tinha nenhuma desconfiança, porque eu sempre eu sempre fiz testes, assim, todo ano eu fazia. E no pré-natal do meu primeiro filho fiz, até a hora do parto também é feito o teste e deu, né, não reagente. Então, enfim, segue a vida. E aí na primeira consulta do pré-natal deu positivo. E eu fiquei um pouco mais, assim, preocupada com essa questão do meu filho, né? Assim, como que seria e tal. Eu lembro quando eu peguei em relação ao meu diagnóstico de HIV, né? Quando eu peguei, eu já tinha algumas informações, já tinha consciência a respeito de prevenção, HIV e STs em geral. E aí o médico me contou também e eu fiquei tipo…
Tá, então é positivo? Ok. E aí ele ficou me tratando como se eu não tivesse entendido. Ele ficou, não, mas você tem HIV. E eu, tipo, sim, você já falou, eu já entendi, né? Então também é um choque também na cabeça dos profissionais de saúde quando a gente já tem informações e não entra em desespero, né? Mas isso é muito importante porque muitas pessoas até pensam em suicídio, então é por isso que a informação ajuda muito nesse processo. Sim, com certeza. Faz toda a diferença, né? Assim, já conheci o Flip, então tinha essa proximidade e já vi algumas movimentações, né? Tinha uma pessoa muito próxima a mim que tinha tido diagnóstico recente, então eu já tava nessa busca de lugares que pudessem confortar essa pessoa. Então parece que foi uma preparação, assim, né? Então já tava muito próxima, assim. Claro que tem um baque, né? Não vamos dizer que não também, que é. Ai, tá bom, tá ok, né? Tem um baque, tem, acho que muitas questões assim que envolvem, mas muita gente fala assim, nossa, mas foi muito rápido, né, que você começou a falar sobre isso e tal, até porque a gente não tem mulheres, mães falando sobre isso, né? Então, geralmente são homens gays, assim, a maioria das pessoas e tal. Então, o que eu acho que é ver essas pessoas me inspirou. E como eu sempre fui artista e da luta, da militância, pra mim não fazia sentido viver como um rato no porão, sabe? Como se eu tivesse que ter vergonha de alguma coisa que a gente sabe que é uma política de extermínio, né? Que é feito pra matar a gente, né? Principalmente pessoas pretas, assim. Então, não tinha por que eu ficar calada, né? Priscila, você já deu uma pincelada, né, no assunto, mas agora a gente queria entender como que funcionava a sua cabeça na época em relação à prevenção do HIV e de outras ISTs. Você tinha acesso às informações, os meios de prevenção, teve acesso ao tratamento? Então, tinha uma ideia, assim, não tão rasa, mas acredito que o diagnóstico faz a gente aprofundar muito mais, assim, as questões, né? Então, eu sou uma pessoa muito curiosa e que gosto de ir a fundo nas informações, então eu conversava muito com a minha infecto e com a ginecologista, né, de que eu fiz o tratamento, pra saber, assim, por que que realmente eu não podia amamentar, qual que era o melhor via de parto e tal. Então eu fui aprofundando e conhecendo outras coisas, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que fazia teste todos os anos, tinha essa coisa como horizonte, né? De se testar, achar importante. Era muitas vezes constrangida pelos médicos em que eu pedia guia, e aí hoje eu fico pensando que isso é muito contra a saúde, né? Porque deveria ser comum num check-up todas as pessoas fazerem teste para ISTs e para HIV. Então foi isso, assim. Então depois só que eu fiquei sabendo, por exemplo, que existe desde 2015, né, uma recomendação do Ministério da Saúde de que o pai ou o parceiro ou parceira, enfim, com quem essa gestante se relaciona sexualmente, também faça o pré-natal, né? Então eles chamam de pré-natal do pai, mas a gente pode abrir aí, porque a gente tem várias relações hoje, né? Mas de olhar para a saúde dessa pessoa também e poder, com isso, erradicar a transmissão vertical. Então, a gente tendo acompanhamento dessa pessoa, né, ou dessas pessoas que ela se relaciona sexualmente, a gente pode ter aí uma diminuição significativa, né? Então, desde que eu fui diagnosticada, eu já comecei a tomar o antirretroviral, assim, no dia seguinte. Só que eu comecei o tratamento no SAI do meu bairro, então a médica de lá me deu um remédio meio que antigo, e aí eu fiquei com o olho amarelo, assim, parecendo uma cobra. Nossa. E esse foi o efeito colateral, assim, né, mais significativo que eu tive. Daí, quando eu fui pro CRT, que é o Centro de Referência de Tratamento aqui em São Paulo, foi, assim, um divisor de águas, porque tinha uma equipe multidisciplinar, né? Uma infecto,
uma ginecologista infectologista, uma pediatra, uma psicóloga, uma doula, uma enfermeira, uma assistente social. Então, enquanto a gente estava esperando para ter a consulta, essas gestantes todas ficavam ali e era muito bom ouvir histórias de outras mulheres, né? Então, tinha uma geração de que esse programa começou a cuidar, por exemplo, de crianças que nasceram com HIV e tal, e que agora eram essas mães, por exemplo. Ou histórias de outras mulheres que ficam sabendo na hora do parto, ou como eu, no pré-natal. Então, isso foi muito importante também enquanto cuidado, porque ser uma mãe positiva, assim, o HIV/AIDS, ele ainda tem uma sombra muito grande da morte que acompanha ele por conta desse imaginário que se criou na década de 80 e 90. Então, imagina você colocar alguém no mundo e pensar, eu posso morrer. Né? Não é uma coisa legal. Então, estar ali e ver que tem pessoas que vivem, né, há 30 anos com HIV e estão sendo mães, e outras mães também naquela condição, e toda a informação que aquele lugar produz tranquiliza, né, de dizer assim, ok, eu vou tomar esse comprimido e eu vou ver meus filhos crescerem, eu vou ver, a gente vai viver muita coisa. Então, um pouco isso, assim, eu acho que nesse lugar da prevenção. E aí eu fui estudando também, lendo coisas, entendendo que hoje em dia não é só a camisinha, não existe comportamento de risco. Então, qualquer pessoa que tem uma vida sexual ativa, ela está em risco, né? É o que a gente fala, assim, a gente tem um alto índice, né, crescendo aí de infecção nas mulheres, porque a gente tem uma demanda de que os homens não se cuidam, né? Não cuidam da sua saúde. E a gente sabe também que assim, as pessoas que têm pênis, elas têm maior probabilidade de transmissão do vírus, né? Nas pessoas que têm vagina, é muito menor o índice de infecção. Então, tudo isso é importante da gente falar, né? E trazer à tona, assim, enquanto sociedade. Acho muito interessante quando você fala dessa rede de acolhimento, né, que se formou ali entre as pessoas gestantes com você, que vai para além também de uma rede de contatos, né, uma rede de afeto. E hoje você, como ativista, você continua com algum grupo? Não, assim, presencialmente, né, mas a gente tem um grupo do WhatsApp, que são essas mães que passaram e estão lá no CRT, né, que acompanham as suas crianças também que foram infectadas, porque, por exemplo, se a mulher sabe na hora do parto, já é muito difícil. Então, a gente tem esse grupo, né, e que a gente troca informações, troca angústias, possibilidades e informações também, mas a gente vive uma sociedade machista, racista, né? Então, assim, eu tenho uma mulher que me inspirou muito, que é a Thaís, né, Renovato, que é uma mulher branca que também vive com HIV, aquariana também, né, à frente do seu tempo. Então, a Thaís também me inspirou muito, mas eu vi, assim, a Micaela, né, Cirino também, que nasceu com HIV e que é uma ativista brilhante também, já acompanhava o trabalho dela antes de viver com HIV. E aí fiquei olhando esse vazio, assim, né, de tipo, não tem uma mãe preta, né, falando sobre isso. Não que eu não quero ser a única, né? Eu quero muito que outras mães, outras mulheres olhem e falem assim, nossa, é possível. Mas a gente sabe que a gente é atravessada pelo machismo, pelo racismo, pela sorofobia. Então, uma mulher se levantar e falar, olha, eu vivo com HIV, tendo um histórico de rejeição, né? Porque a gente, enquanto mulher preta, a gente sabe, a gente não é o modelo de beleza, a gente não é o modelo padrão da mulher que vai estar em uma relação, né? Pensando nesse lugar heteronormativo. Então, é muito difícil ter coragem, assim, pra expor isso, né? Mas o que é importante pra mim é que, além de todas as outras pessoas, que meus filhos também olhem pra mim nesse lugar de dignidade, de entender que uma pessoa que vive com HIV, ela não deve se sentir constrangida com isso, né? Então, o quanto é importante a gente produzir novas narrativas sobre isso e lutar mesmo para que os nossos corpos pretos, eles sejam
cuidados num lugar de dignidade. E o racismo, ele tira a nossa humanidade. E quando a gente acopla isso com a sorofobia, a gente não vai morrer de AIDS, mas a gente vai morrer de exclusão, a gente vai morrer de solidão, a gente morre pela possibilidade, pela impossibilidade de viver, né, enquanto pessoa. É uma coisa que eu sempre reflito muito e que refleti principalmente no momento em que eu peguei o meu diagnóstico, que era o seguinte: como você disse, eu sabia que eu não ia morrer em decorrência da AIDS, por ter informações, por ser encaminhado, por fazer o tratamento. Então eu não sentia medo do vírus em si, mas eu sentia medo da sociedade, sabe? O que acontece comigo a partir do momento que eu coloco o pé pra fora, e os meus vizinhos sabem que eu sou uma pessoa que vive com HIV. O que acontece comigo quando eu entro num ônibus, no metrô, quando eu entro num trem, quando eu entro no meu ambiente de trabalho, ou em qualquer outro lugar, sabe? Num bar, na rua, qualquer outro lugar. O que acontece comigo, o que pode acontecer comigo, né? Quando as pessoas à minha volta sabem que eu vivo com HIV e eu sei que é uma sociedade sorofóbica, né? Então a gente se sente muito mais exposto, né? E todas essas questões de sexualidade, de gênero, de raça, de classe social vão fazer muita diferença nisso. Eu lembrei de uma coisa, assim, que eu queria compartilhar com vocês, que quando eu decidi viver publicamente com HIV, né, e fiz um texto e coloquei nas minhas redes sociais, fui pra casa da minha mãe logo em seguida, assim, né, ter esse colo de mãe. E aí eu falei, aí minha mãe me abraçou e aí eu falei: mãe, como você tá se sentindo? Aí ela falou: ai, filha, eu tô com medo. Eu tô com medo de você ser odiada, eu tô com medo de você ser maltratada, mas eu tô muito orgulhosa de você. E aí eu falei assim: mãe, eu experimento ódio desde que eu nasci, porque eu sou uma mulher preta. Mas eu recebi muito amor, sabe? Então eu acho que eu fico com isso, assim, de que deu a possibilidade, né, esse medo das pessoas de perderem a gente, dá a possibilidade das pessoas de dizerem o quanto a gente é importante. Então eu acho que isso eu quero falar diretamente com essas pessoas que vivem com HIV. Que é muito bom saber quem tá com você. Sendo uma pessoa preta, a gente já sabe que o mundo tá contra a gente. Mas quem tá comigo, quem me ama, sabe? Quem me oferece colo. E é pra isso que eu quero olhar. Escutando ela falar isso, eu tava quase chorando aqui, mas é muito engraçado como a nossa história parece. Porque você teve esse acolhimento por parte da sua mãe, você hoje é uma ativista, você hoje tem um grupo onde você repassa informação e acolhe pessoas, e eu passei por esse processo, e é importante que a gente tenha esse acolhimento dentro de casa, porque eu acho que isso reflete na forma como a gente olha o mundo do lado de fora, não só na nossa família de sangue, pai, mãe, mas amigos, pessoas mais próximas, nossas relações, para entender que o HIV, ele não impossibilita a gente de fazer nada na vida, sabe? E a gente se torna referência para outras gerações. Acho que você é uma pessoa extremamente importante para a nossa comunidade, em vários sentidos. O que a gente faz hoje com Preto Positivo, a gente entende que é um projeto que é geracional, que é daqui para frente, com o intuito de mudar essa visão que as pessoas têm em relação ao HIV e à AIDS, principalmente quando a gente fala de raça. É interessante, né, como você estava falando aí das narrativas, como se parecem, né, e sobre o quanto nós fomos pessoas acolhidas dentro de casa, pelo menos pelas nossas mães, e o quanto a gente já aprende esse acolhimento e a gente aprende a acolher também, né? Acho que isso é uma coisa que acaba sendo muito comum nas nossas narrativas. Acho que é porque a gente sente falta. E aí, a gente, hoje, com acesso à rede social, às mídias sociais, externar a nossa realidade como pessoas que vivem com HIV fazem com que outras pessoas vejam um exemplo na gente. E aí, acho que cria-se uma intimidade muito instantânea, através da mídia social, da pessoa vir relatar a condição que ela vive hoje. E aí, como você já recebeu aquele afeto, já sabe lidar com a situação, acho que não te custa nada trocar uma ideia, conversar, acolher, porque a gente sabe da importância que é ser acolhido dentro ou fora de casa. Uma das vertentes do racismo, né, é o silenciamento. Então, como eu disse antes, né, não é um lugar fácil, mas que é um lugar que é inerente à minha natureza. Então, eu também não cobro, sabe, mulheres que não têm condições hoje de falar sobre isso, que não têm possibilidades, né, de ter mais uma cicatriz para ser marcada
para ser vista ou invisibilizada, né? Ser vista não, para ser mais invisibilizada. Então, assim, para mim é uma das coisas a mais, né? Eu sou mulher, eu sou preta, eu sou mãe solo, eu sou periférica, eu sou candomblecista, eu vivo com HIV, eu sou artista. Então, assim, eu tô à margem da margem da margem, mas quando a gente tá à margem também, é o lugar em que a água passa mais leve, que a gente pode sentir o mundo de outra forma. Então, é nisso que eu me apego, assim, né? Em que o dia que eu fizer minha passagem, que eu continue viva, né? E que meus filhos tenham muitas histórias lindas, assim, para falar sobre mim, né? De falar assim, olha, minha mãe tinha defeitos, minha mãe não era perfeita, mas a minha mãe nunca temeu a vida, né? Então, nesse processo, assim, também eu acho importante dizer o quanto a fé e a religiosidade foi importante para mim. Quanto ter meus orixás, minhas entidades, as minhas mães de santo, meus irmãos e minhas irmãs de santo foram importantes para eu entender que a gente tem dificuldade, mas quando a gente está no colo do nosso orixá, essa dificuldade ela é muito menor. Então, eu agradeço muito tudo, assim. E não é uma coisa gratiluz de ficar, vamos agradecer as dificuldades, porque sem as dificuldades nós não seríamos, não. Eu não acho que a gente tem que passar por nada disso, entendeu? Eu quero ter prosperidade na leveza, eu quero ter felicidade sem dificuldade. Eu não imagina, não sou desse discurso. Mas é entender que a gente, enquanto descendente de povos africanos e indígenas, nós não somos singulares. Eu tive muitas provas disso a partir dessa minha vivência. Então, eu agradeço muito. E espero que todas as pessoas tenham. E como você disse, se as pessoas não tiverem na sua família de sangue, na sua família religiosa, na sua família de amigos, que a gente, enquanto representatividade, né, que a gente possa ser esse colo de uma mãe que me manda mensagem desesperada. Priscila, e agora? Eu vou morrer, meu filho. E eu falo, não, calma, tá tudo bem. Porque é esse tipo de história que a gente escuta, assim, ao longo. Da mesma forma que você escutou várias histórias, eu escutei muitas, assim, quando eu coloquei minha astrologia nas redes sociais e comecei a falar, assim. Foram pessoas do país inteiro, assim. Era uma coisa que eu não tinha dimensão, assim como eu também não tenho dimensão da sua realidade. E assusta. Quando a gente pensa nisso, eu me pergunto, realmente, não tem uma pessoa, melhor, não tinha uma pessoa com uma narrativa parecida com a minha, pra me entender, pra me escutar, pra eu poder trocar uma ideia ou pra eu poder consumir algum tipo de conteúdo que seja basicamente parecido com o meu. A gente vai ouvir ou a gente vai procurar na internet ver histórias de pessoas brancas que são privilegiadas e que têm uma outra narrativa de vida muito diferente da minha. E aí, quando uma pessoa negra assume sua sorologia, ela tá assumindo um risco de ser invisibilizada, como você mesmo disse, de perder o emprego, de perder a família, de perder os amigos. Eu tenho um exemplo muito lindo, assim, né? Eu tive uma tia, a Gabi, né, travesti, década de 80, 90, na quebrada, entendeu? Preta. Então, assim, que infelizmente desistiu, né? Porque ela estava bem, estava em tratamento, mas em decorrência de algumas intercorrências por conta da AIDS, ela faleceu em 98. E foi a minha primeira experiência com a morte. E foi muito forte, porque eu era muito ligada a ela. Mas eu nunca me esqueço de eu ter 8 anos de idade, ela sentar comigo e com meus tios, que tinham 10 na época, e falar que ela estava vivendo com HIV e tal, e não sei o quê. E o quanto foi lindo aquilo, enquanto eu me inspirei e olhei e falei, mano, ela é muito maravilhosa, assim, sabe? E o quanto isso mexeu com a minha família, assim. E a gente tava no auge, né, daquele bombardeio e tal. Tinha pouco tempo que o Cazuza tinha partido. Mas o que eu lembro da minha tia é ela me levando ao primeiro dia na escola e me dando coragem para enfrentar as mudanças. Então, é por mim, mas é por ela também. E é por várias pessoas que não tiveram essa oportunidade de viver em um lugar com mais dignidade, sabe? De, sim, eu vivo com HIV, e daí? E vamos conversar então, né? Vamos trazer
E a gente vê coisas absurdas, né? Eu já recebi, assim, mensagens de mulher falando que ia ter que fazer o tratamento em outra cidade, porque na cidade dela não dava. Eu tava com medo da enfermeira espalhar, e eu falei, olha, se ela falar alguma coisa, existe uma lei, ela pode ser presa e tal. Mas não é a lei, não é essa enfermeira ser punida, é a vergonha numa cidade pequena de você viver com HIV. Então hoje a gente vive realidades distintas. E eu sei que morar em São Paulo, né, no Brasil, é outra questão, assim, né? Nos países africanos a AIDS é um tabu. Porque você, sim, é uma mulher preta, mãe, que vive com HIV e fala disso abertamente, tem um trabalho de militância em relação a isso. Só que também não dá para acreditar que todas as mulheres pretas, né, romantizar isso, acreditar que todas as mulheres pretas vão ter condições de fazer isso, né? São realidades muito diferentes, são singularidades, né? Não é porque é uma mulher preta que todas as mulheres pretas vão ter as mesmas possibilidades que ela, né? É uma violência racista essa, né? De colocar a gente na mesma régua. Nós somos plurais, somos diversos, somos diversas e é isso. Não dá pra eu achar que todo mundo tem que ter black, falar e sair na rua. E que toda mulher preta é forte. Que toda mulher preta é forte. E esse lugar, na verdade, ele é violento com a gente, sabe? Então, assim, quando as pessoas falam, ai, você é guerreira, eu fico assim, com cara de ué, sabe? Eu não sou guerreira, eu só tô existindo. E assim, não quero também, vocês vão me ver chorando, né? Vocês vão me ver triste. E eu quando choro, e meus filhos falam, mamãe, por que você tá chorando? A mamãe tá triste. Ai, por que você tá triste, filho? Porque a coisa mais linda que a gente pode fazer na vida é acolher a nossa tristeza. E a mamãe está acolhendo a tristeza dela agora, porque eu não quero que eles cresçam achando que, apesar de todas as coisas que eu faço, porque pra mim eu não tenho condições de não fazer, eu gostaria de ter a oportunidade de só viver. Mas eu não tenho como, né? A gente está em guerra, em luta o tempo inteiro. Mas isso não quer dizer que eu sempre queira estar nesse lugar, né? Eu quero poder ir lá e chorar no colo da minha mãe. Eu quero poder ir lá e deitar na minha esteira e chorar aos pés do meu orixá. Eu quero poder abraçar meus filhos e chorar junto com eles, porque eu também não quero ter resposta pra tudo, sabe? Então, é muito cruel, assim, também esse lugar que as pessoas nos colocam, né? Você disse que não quer ter resposta pra tudo, mas acho que aqui hoje você teve resposta pra tudo. E mais um pouco. Gente, foi imenso prazer estar aqui com vocês. Vou ler um poema aqui do meu livro Poesias Pós-Parto, lançado em 2020, no auge da pandemia, e que conta um pouco aí dessas vários horizontes, né, do maternar. E esse poema chama HIV Positivo. Bacari, vento que anuncia, em amor traz a notícia. Espírito de coragem se coloca em risco e da morte desenha outra imagem. Gratidão é a única coisa a sentir, saber em estado de luz e não em sombras de doença. Orixá alimenta minha crença e a vida que estava por vir me ensina que os pés precisam sempre ir. Me faz todo dia abraçar em presente o tempo que passa, ser com a vontade de viver, por eles e por mim. O que dizer sobre coragem se verem me acovardando? Que seus olhos brilhem ao me verem brincar, que eu seja a verdade de agir e não só falar. Que cada poro exale sonhos e incolorido eu seja guerra e paz. Mairê, sua força é facão em mata fechada. Quem sou eu para ter medo diante de sua bravura? Eu reverencio tua alegria e renomeio essa tatuagem. Há importância na vida. E isso é positivo. Nossa, Ai. gente. Nossa, eu tô muito feliz mesmo, assim, pra gente finalizar dessa forma a entrevista. Foi muito lindo, muito bonito. Muito feliz por ter você aqui também. Foi um prazer imenso. Acho que essa conexão ela é sincera e recíproca. E conte com a gente pra tudo. E
que a gente vai contar com você pra tudo também, porque, como eu já disse, Sim, agora são você é laços. uma voz que precisa ser potencializada e as pessoas precisam ouvir sua história, que é algo que gera impacto. Comprem o livro da Priscila, vamos fomentar aí o trabalho dela, galera. E você tem redes sociais também, pra quem quiser te acompanhar? Sim, tem o Priscila Obassi e o Poesias Pós-Parto. E o livro ele pode ser adquirido no site da editora, que é Oralituras. A gente vai deixar um carrossel, então, pra vocês conseguirem ter acesso no Instagram, @pretopositivo. Siga a gente também. Beijo. Bom, e agora pra fechar o episódio, a gente trouxe a Nábila, que é parteira, e vai explicar pra gente melhor como é o tratamento preventivo da transmissão vertical do HIV. Fala pra gente, Nábila, como que foi o seu preparo para atuar na prevenção da transmissão vertical do HIV? Isso acho que é muito interessante, porque não foi um preparo que eu quis ir atrás. Foi uma informação que a própria universidade me trouxe, né? Então, eu vejo que essa é a grande diferença, né? De uma universidade com o ensino ampliado, que volte a sua assistência para todas as pessoas, né? Então, dentro do curso de obstetrícia, a gente tem as matérias específicas para falar sobre as ISTs, né? Essa parte que pode acometer a vida da gestante, também ao seu filho, né? Então, graças à obstetrícia, eu tive aí toda essa carga de conteúdo, né? Para poder oferecer essa assistência às famílias e às gestantes que chegam até a mim, que procuram aí as obstetrizes e as parteiras. E agora você pode falar pra gente sobre o passo a passo da prevenção da transmissão vertical? Sim, é muito importante, né? O pré-natal, ele é uma rotina de cuidados e assistência que toda pessoa gestante deve ter durante todo o processo da gestação até o parto. A assistência pré-natal hoje aqui no Brasil, ela é oferecida pelas UBSs, que são as Unidades Básicas de Saúde. A partir do instante que uma pessoa tiver uma suspeita de uma possível gravidez, ela pode ir até a UBS. Lá eles vão realizar o teste para saber se ela está grávida ou não. Dando positivo o teste para gravidez, dali naquele dia já é realizada a primeira consulta de pré-natal. Nessa consulta é solicitada uma rotina de exames. Esses exames eles devem ser repetidos até o final da gestação. Dentre eles estão a sorologia para sífilis, né, toxoplasmose, hepatite B, hepatite C e também para o HIV, que é o vírus causador da AIDS, né? Então, quanto antes a pessoa conseguir ter esse diagnóstico, a gente já consegue aí reduzir essa chance da transmissão vertical durante a gestação. E aí, na UBS, né, o primeiro resultado, ele vindo positivo, o interessante é que essa pessoa ela seja acolhida pela tanto a equipe obstétrica, mas também pela equipe de psicólogas e psicólogos ali da UBS. Acho que é muito interessante as pessoas que estão gestantes, vivendo com HIV ou não, terem uma assistência multidisciplinar, que é aquela assistência que são com vários profissionais da saúde, principalmente assistente social para essa família, quais as dificuldades que essa família vai encontrar ali para poder seguir com essa gestação. E aí, o acompanhamento da gestação, ela pode ser feita na UBS, mas geralmente eles encaminham para um pré-natal de alto risco, que pode ser também no serviço de atenções, né, especializadas, o SAI, mas pode ser comitante, né, tanto na UBS quanto também nos SAIs ali da região. Esse tratamento ele é feito com as terapias antirretrovirais, que é indicada pelo infectologista. Essas terapias, elas são disponibilizadas, né, e distribuídas gratuitamente pelo SUS. Desde ali de 1996, que eu acho que foi quando começou a primeira distribuição. Inclusive, o Hospital Cachoeirinha foi um dos primeiros hospitais do Brasil que começou, né, ter o programa ali de assistência para gestantes, né, e para essa redução aí da transmissão vertical. Olha só, eu não sabia disso. Inclusive, eu nasci no Hospital Cachoeirinha. Eu também nasci lá, em 90. Já que você entrou nesse assunto da medicação, eu queria saber se existe alguma diferença nessa medicação entre gestantes. Por exemplo, se a forma de administrar a medicação varia de acordo com o organismo de cada pessoa ou não. Sim, existe, né, a indicação da melhor terapia antirretroviral e vai depender
como aquela pessoa reage aos primeiros retrovirais que já foram indicados a elas. Então, geralmente é solicitado, né, a cada certo período de tempo, geralmente a cada 3 meses, né, um novo exame para saber se está tendo redução da carga viral, se está tendo aumento das células RD4, então vai depender. Nós temos aí uma gama, né, de medicações, então geralmente para gestação e o parto eles usam bastante o AZT, que é a zidovudina, tenorvir, lamifudina, efavirenz, então vai depender ali muito de cada organismo, sim. E aí, né, nessa questão da redução da transmissão vertical, quando o HIV ele é detectado no início da gestação, ele traz melhores resultados. Por isso que o pré-natal ele tem uma grande influência e uma extrema importância. A transmissão vertical, ela pode acontecer durante a gestação e geralmente tem uma chance aí de 25 a 30% da infecção ser transmitida para o feto, caso não haja, né, nenhum tipo de tratamento. No parto, essa taxa ela é bem maior. Então, uma gestante que tem uma sorologia desconhecida, ela não sabe, ou sabe e não se adaptou ali, né, ao tratamento, ou não concluiu, né, não faz da forma que é orientado, o risco de transmissão vertical ele pode chegar até 80% ali no momento do parto, né, e também no aleitamento. E aí, durante o pré-natal, é feito os rastreios, as vacinações. O Ministério da Saúde hoje, ele preconiza tanto a imunização quanto o rastreamento de outras doenças, né? Que são aquelas doenças, como eu falei, que são conhecidas como oportunistas. São doenças que podem ser causadas tanto por fungos, bactérias, por vírus, né? Então, desde a tuberculose, que é uma das doenças mais oportunistas ali, né? Das pessoas que vivem com HIV, a pneumonia, sífilis, toxoplasmose, hepatite A, B e C. Então, tudo isso no pré-natal ocorre um rastreio para saber antes se essa pessoa já está suscetível para esses tipos de doenças ou não. E a imunização, né, que são as vacinas. Geralmente, eles têm a preferência de fazer a imunização da pessoa que é gestante e vive com HIV a partir das 12 semanas ali de gestação, apenas por uma cautela. Só não é recomendado para as pessoas que estão gestantes, que vivem com HIV, as vacinas que têm vírus atenuado. Na verdade, isso não é recomendado para nenhuma gestante, independente se ela vive com HIV ou não. Que é aquelas vacinas que cachumba, febre amarela, rubéola, sarampo, essas vacinas não são indicadas realmente. Essa pessoa ela vai ser acompanhada durante todo o pré-natal dela e ela vai ser orientada para um hospital de referência para ela ter o parto, né? Então, o parto da pessoa que vive com HIV deve ser um parto hospitalar, porque é uma instituição que vai ter o melhor aporte ali para acolher aquela pessoa que vai parir, assim como o bebê também, que até então a gente não consegue saber qual que vai ser a sorologia, né, desse bebê que vai nascer. Então, para a gestante, né, que vive com HIV, ela vai ser orientada nas 34 semanas a realizar uma sorologia para saber tanto a carga viral quanto o nível de CD4. E a partir do resultado é que a gente vai conseguir saber qual que pode ser a via de parto mais adequada para aquela pessoa, né? Então, quando tem menos de 1.000 cópias por ml de carga viral, ou essa pessoa está indetectável, ela pode ter a via de parto que ela escolher, principalmente a via de parto normal, que no caso é o mais aconselhável para ela. Já quando a gente tem um resultado entre 50 cópias e 1.000 cópias de carga viral, a pessoa também pode escolher a via de parto, ela pode também ter um parto vaginal. No geral, ela deve ter, porque o parto normal, ele traz aí uma série de benefícios, tanto para a gestante, para a pessoa que está gestante, quanto para o bebê. Mas ela necessita que o AZT seja realizado, né, ali no periparto. Então, antes de iniciar ali, a internação, na primeira hora ali de trabalho de parto já é iniciado. E quando esse resultado ele vem acima de 1.000 cópias de carga viral, ou o resultado é desconhecido, aquela gestante que não fez, não teve acesso para fazer, é indicada uma cesárea. E aí essa cesárea ela é indicada com 38 semanas,
Mas é importante que essa equipe tenha certeza dessa idade gestacional para se evitar um parto prematuro, né? Então não pode ter um erro aí de cálculo. No mundo da humanização do parto, a gente fala que é importante, quando é uma gestante que não vive com HIV, é permitir que o bebê fique ligado mais tempo com o cordão umbilical, porque ele vai receber todo aquele sangue ali da placenta para ele. Já nos casos das gestantes que vivem com HIV, ainda existe uma controvérsia, mas a maioria das equipes médicas decidem por clampear imediatamente o cordão, pensando numa forma de reduzir ainda mais essa taxa, né, de transmissão vertical. Bom, então a gente falou aqui da gestação, né, do pré-natal, do parto, e agora a Nábila vai falar pra gente também sobre o nascimento. Até um pouquinho antes de falar do nascimento, acho que é importante, né, falar para as gestantes que vivem com HIV, que já fazem o uso da terapia antirretroviral, que eles devem ser mantidos nos seus horários habituais, via oral, mesmo durante o trabalho de parto ou até no dia da cesárea programada. Então, a minha cesárea é para hoje, faça o uso da sua medicação no seu horário habitual, como comum. Não deixe de tomar, porque você vai ir até o hospital. E aí, após o nascimento, esse bebê vai nascer, é realizado ali, né, o corte imediato do cordão umbilical. E é oferecido para esse bebê uma dose em xarope, né, de zidovudina, que é administrado para o recém-nascido, que no caso é a profilaxia para o recém-nascido, para evitar a taxa de transmissão vertical, porque até o instante que ele nasce a gente não sabe, né, se ele foi acometido ou não. A terapia antirretroviral ela deve ser mantida após o parto, independente das contagens das células CD4, independente também, né, dos sinais clínicos. É recomendado, né, que essa pessoa que acabou de parir ali, que vive com HIV/AIDS, seja orientada a não amamentar e, ao mesmo tempo, ela deve ser informada sobre o direito que ela tem de receber uma fórmula láctea pela UBS. Como eu já tinha falado antes, o aleitamento também é uma forma de fazer esse tipo de transmissão. E mesmo que ela esteja indetectável, é contraindicado, né, a amamentação. Essa pessoa também que pariu, ela tem um direito da inibição farmacológica da lactação, porque ela vai produzir leite, é uma consequência natural e fisiológica depois do parto. Os próprios hormônios ali já vão propiciar a presença do colostro e do leite ali na mama. Então, essa pessoa ela tem o direito de receber. Essa medicação é a cabergolina. Ela é realizada em dose única para as pessoas que pariram antes da alta hospitalar. É importante manter o binômio, né, no alojamento conjunto, ou seja, a pessoa que pariu junto com o bebê, eles ficarem junto no alojamento conjunto. Antigamente tinha os berçários, a pessoa que pariu ficava num canto, o bebê no outro, agora eles ficam em alojamento conjunto. Mas é importante conversar com essa pessoa para saber se ela realmente tem o interesse de permanecer nesse ambiente com outras pessoas que acabaram de parir ou ter ali a sua cesárea. Porque imaginem para uma pessoa que teve agora, uma pessoa, né, que vive com HIV, acabou de ter seu bebê, numa sala com outras pessoas que também tiveram seus bebês, mas essa pessoa não vive com HIV. E ela vai estar amamentando, ou ele vai estar amamentando seus filhos. É importante, né, oferecer as informações, orientações sobre contracepção para essa pessoa. Saber se ela quer ter outra gestação ou não. Se quiser, já orientar, né, sobre as formas aí que ela pode ter uma gestação segura e adequada e saudável. E caso ela não queira, né, ou ele não queira, também informar sobre as formas aí de contracepção que o SUS também fornece. Outra coisa também que é importante é que tanto essa pessoa que pariu, ela vai receber alta da maternidade com uma consulta agendada num serviço de saúde especializado, tanto para ela quanto para a criança também que nasceu. Isso é importante também para ela continuar essa assistência de saúde ali após o parto. Bom, em uma relação toda diferente, onde uma pessoa vive com HIV e a outra não, como planejar uma concepção de uma criança? A pessoa que vai gestar vive com HIV e o parceiro não, a recomendação era uma inseminação, que muitas vezes poderia ser doméstica, né? Então, no caso, a pessoa que vai gestar, ela vive com HIV e o parceiro não. Então, daria para fazer essa inseminação
doméstica, onde era rolido o espermatozoide da camisinha com uma seringa, a pessoa que vai gestar inseria ali no seu período fértil e acompanhando aí se esse teste dava positivo para saber ali se teve a concepção. A grande questão, na verdade, era quando o parceiro, no caso, né, um parceiro ou a parceira também, né, um homem cis ou uma mulher trans, que era positivo, que vivia com HIV, né, e a pessoa que fosse gestar não tinha o HIV. Porque aí, se essa pessoa tem acesso a esse sêmen, ela também vai ser infectada. Então, dessa forma, era recomendado uma fertilização assistida, né, com uma técnica de lavagem, né, do esperma para se retirar aí todo esse componente que pudesse, né, trazer essa infecção para a pessoa que vai gestar. Eu acho que é importante salientar que nesse processo de planejamento de gravidez, de concepção, fazer os exames preventivos para ver se está tudo ok com a saúde sexual da pessoa, para que caso ocorra um diagnóstico positivo, começar o acompanhamento o quanto antes. Sim, com certeza. E hoje sabe-se que numa situação de indetecção viral é possível ter uma grande segurança. Então, o ideal é que quem vive com HIV esteja com a carga indetectável há no mínimo ali uns 6 meses. Também a gente tem a possibilidade, que acho que é importante de salientar, que nós temos a PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição. Então, as pessoas que estão numa relação soro diferente podem também, né, procurar aí as instituições de saúde para iniciar a PrEP. A PrEP, ela é feita de uma forma contínua, né? Então, a pessoa ela vai ter aquela segurança ali enquanto ela faz ali a sua prevenção, né? Nábila, você quer comentar um pouco mais seu trabalho como uma mulher preta parteira, né? Que tem um projeto voltado para essa causa. E de onde surgiu essa ideia e como funciona esse programa? Eu me formei em 2018 como obstetriz. E desde então, uma coisa que sempre me pegou muito é ver a forma que as pessoas pretas nascem. Não só como nascem, né, gente? A gente sabe que a pessoa preta no Brasil, a forma que a gente nasce, a forma que a gente morre, é sempre da mão do sistema. Eu me formei na Universidade de São Paulo, né, a USP. Na realidade, o curso de obstetrícia no Brasil só tem na USP. Não tem nenhuma outra universidade que tenha esse curso. E lá dentro do curso, eu já vi essa defasagem racial. Tanto a social também, né, que dentro da USP é gritante, mas a questão racial mesmo, né, de olhar para o lado e ver ali quantas parteiras pretas iam se formar, quantas parteiras brancas iam se formar. E sempre foi o meu objetivo voltar a minha assistência para as pessoas pretas e periféricas. Desde quando eu me formei, eu já tinha essa vontade de formar mesmo, de unir as forças com as outras irmãs pretas, obstetrizes também, para conseguir levar uma assistência de melhor qualidade, respeito para as mulheres pretas da quebrada. E não só pretas também, as mulheres que são brancas e que muitas vezes também não têm um acesso aquisitivo, né, financeiro ali para subsidiar essa assistência. Mas o nosso foco realmente são as mulheres pretas. Então hoje a gente trabalha aqui em São Paulo, prestando esse tipo de assistência. Apenas 4 anos que estamos nessa, mas temos bastante caminho aí pela frente. Inclusive para quem quiser, né, saber mais sobre a minha assistência, me conhecer, eu retirar dúvida, mandar uma mensagem. Tem o meu @ do Instagram, que é @obspreta, que é OBS preta. E lá a gente pode conversar, trocar figurinhas, né? Planejar aí uma assistência de parto e nascimento humanizada, respeitosa, né? E livre de violência obstétrica e principalmente de racismo obstétrico. O trabalho que você faz é muito importante, né? Porque ainda hoje existem poucos profissionais negros no meio da saúde. E, gente, para todos esses cuidados que a Nábila já falou pra gente hoje, esse trabalho importantíssimo dela, ela também tem um trabalho voltado pro artesanato, que é feito com a placenta do bebê. Uma amiga minha recente teve uma neném linda com ela e eu pude acompanhar um pouquinho desse trabalho. É uma coisa incrível. E é um afeto, é um carinho, é um mimo ali, uma lembrança desse momento. Eu que agradeço, Raul, Hermes. Tava morrendo de saudade, viu? Sempre que precisarem, contem comigo. Vamos aqui unir a nossa negritude. E vice-versa, conte com a gente também. E vice-versa, sim. Gratidão, viu? Não, é isso. Foi um aulão aqui hoje, hein, gente? Tá todo mundo formado, todo mundo é graduado no assunto, hein? Obrigado, Nábila. Eu que agradeço.
Então estamos ficando por aqui, mas no próximo episódio a gente vai debater o racismo estrutural no sistema de saúde e como ele interfere na prevenção do HIV. Não se esqueça de seguir o Preto Positivo no Instagram, @Preto Positivo, e o nosso perfil aqui no Spotify. O Preto Positivo faz parte do programa Spotify Sound Up Brasil 2020-21. Apresentadores: Emer Conatos e Raul Nunes. Roteiro: Emer Conatos. Assistente de roteiro: André Emídio. Produtor executivo: Raul Nunes. Assistente executivo: João Moraes. Trilha: Dinho Groove. Engenheiro de som: Benê. Sound designer: Nicolas Rabnovich. Direção criativa: Emer Conatos e Raul Nunes. Produtora: Ampere.